E aí galera, o meu nome é Mili Santos e junto com a equipe do canal Educação Física da Gente, venho trazer mais um vídeo pra vocês. A temática do vídeo de hoje vai ser sobre a introdução das crianças com TEA nas aulas de Educação Física do Fundamental. Mas antes de tudo, deixa eu pedir pra você se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, deixe o seu like e solta a vinheta! Então, pessoal, antes de tudo, é importante a gente saber o conceito de TEA. A sigla TEA é uma abreviação para Transtorno do Espectro Autista, que é definido no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais como um distúrbio que atinge o desenvolvimento neurológico desde a infância, trazendo assim comprometimentos de ordem sociocomunicativa e comportamental. As áreas de comprometimento estão ligadas a déficits na comunicação, causando assim uma inibição na interação social e uma maior suscessibilidade a padrões repetitivos e restritivos de comportamento. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 1% da população ela possui ou se enquadra em algum transtorno do espectro autista. E aqui no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas elas são acometidas pelo transtorno e na sua maioria são crianças e adolescentes. De acordo com o DSM-5, ele apresenta a classificação aos níveis que uma pessoa com TEA pode possuir, sendo ele 3. O primeiro nível é exigido apoio. Neste nível, o indivíduo que não tiver a assistência necessária irá apresentar déficits na comunicação, que traz prejuízos notáveis na interação dele com outras pessoas, podendo apresentar um interesse limitado por se relacionar. Os que se enquadram no segundo nível é exigido apoio substancial. Os indivíduos que se encontram nesse nível apresentam graves déficits na habilidade de comunicação, sendo ela verbal ou não verbal. Também há prejuízo nas interações sociais, limitação em iniciar interações e quando a interação parte de outros, as respostas são reduzidas ou incomum. Já os indivíduos que se enquadram no terceiro nível é exigido apoio muito substancial, já que os indivíduos com TEA neste nível apresentam déficits muito graves nas habilidades de comunicação verbal ou não verbal, grandes limitações em iniciar interações, inflexibilidade em comportamento, muita dificuldade em reagir a mudanças ou outros comportamentos restritos repetitivos, interferindo assim o seu desempenho nas realizações de ações mínimas em todas as esferas, além da resistência em mudar de foco. Então, pessoal, é importante ressaltar que é um direito garantido aos autistas a frequentar tanto o ensino básico como profissionalizante. Isso está garantido na Lei 12.764. Mas a falta de profissionais que saibam atender as demandas necessárias por esse público faz com que a introdução dessas crianças no meio escolar seja bastante difícil, já que o professor não vai só inserir o aluno na sala de aula, mas sim buscar maneiras de melhorar o aprendizado da criança. Então, para que isso aconteça, primeiramente o professor deve conversar com, estabelecer um elo entre pai e professor para entender o mundo da criança, já que cada autista ele vai ter necessidades especiais. Posteriormente, ele vai ter que conhecer essa criança. Então, de forma observacional, ele vai ter que ver aquela criança naquele ambiente, assim podendo ter um diagnóstico da onde ele vai precisar trabalhar mais incisivamente. Então, o professor vai ter que criar um elo de confiança entre professor e aluno, já que as crianças autistas elas têm essa dificuldade na interação social. Então, o professor ele tem que buscar essa confiança do aluno. E quando for trabalhar, ele deve respeitar as limitações daquela criança e trabalhar nos déficits, trabalhando assim os aspectos motores, cognitivos e sociais dessa criança. Uma das perguntas mais frequentes que os profissionais se fazem é de como adequar suas aulas daquela criança e como fazer com que a criança autista ela se introduza nas atividades e interaja socialmente. Primeiramente, a gente tem que entender que a criança autista ela não tem que se adequar ao meio, mas sim o meio se adequar à criança autista. Então, sempre quando a gente for elaborar uma atividade, uma brincadeira, a aula em si, a gente tem que pensar em como a gente vai fazer essa criança interagir com as outras crianças de forma natural e como é que essas brincadeiras elas vão estimular os déficits que elas já têm por si só.
Então, a partir dessa concepção, nós iremos escolher as atividades que iremos trabalhar com a turma. Não há fórmula mágica, não há atividade perfeita. Vai ser tudo escolhido de forma observacional. Certas atividades vão dar certo, certas atividades não vão dar certo. Certas atividades as crianças vão interagir, vão brincar, vão ter contato uma com a outra. E certas atividades a criança não vai querer participar, não vai querer ter contato, já que cada criança é diferente uma da outra. Fora que os níveis que essa criança se enquadra no transtorno do aspecto autista também vai influenciar. As crianças que são no grau mais leve, o grau 1, elas vão ser mais suscetíveis a participar do que as que têm grau mais severo, que seria, no exemplo, nível 3. Algumas dicas e sugestões que a gente pode dar a vocês na hora da introdução dessas crianças nas aulas seriam manter o espaço sempre organizado. Então, previamente, você vai escolher os materiais que você vai usar, evitar poluição visual e também evitar lugares que tenham muito barulho, porque isso vai fazer com que a criança se disperse muito rápido. Utilizar sempre elementos extremamente lúdicos para chamar a atenção da criança, utilizando músicas que elas conhecem, coisas do mundo da criança, músicas que elas já conhecem, ou então um personagem que elas gostam de desenho animado. Isso faz prender a atenção dessa criança e faz com que ela queira participar das atividades. Recursos facilitadores, como sinalizar com sons o início da atividade e sinalizar com outro determinado som o término da atividade. Esses recursos vão facilitar uma rotina, a estabilização de uma rotina. Antes de começar a atividade, explique como aquela atividade vai ser realizada. Faça de forma que visualmente a criança entenda como aquela atividade vai ser ministrada. Sempre fale em um tom mais baixo, mais calmo, para que a turma se acalme e que o foco seja você. Outra dica também importante é sempre, quando for ministrar as atividades, sempre começar com as de motoras grossas, para depois a gente ir para mais fina, para que a criança consiga fazer a sequência de forma mais coerente. Recursos visuais sempre vão ajudar bastante na hora das atividades. Então, a utilização de cones coloridos, de diversos tipos de material que possa chamar a atenção da criança, sempre vai facilitar muito na hora da prática. Trabalhar os jogos de tabuleiros em uma turma que possui crianças autistas é uma ótima ideia, já que eles estimulam as funções cognitivas e a coordenação motora, auxiliam na aprendizagem de formas e números e causam estímulos emocionais e um momento na interação social. A nossa próxima dica são os jogos sensoriais, que podem ser praticados de forma global, estimulando todos os sentidos, ou um de cada vez. Uma boa ideia é fazer um circuito sensorial, onde cada estação vai estimular um determinado sentido. Uma dica seria uma trilha com caixas de ovos, depois poderia vir plástico bolha, e a criança poderia ir para outros ambientes, como caminhar na areia, no gramado. Assim ela ia sentir as diferentes texturas com a sola do pé. Outra dica muito massa também seriam as cortinas sensoriais, que podem ser feitas com fitas, com tampinhas de garrafa, onde a criança tem que passar no meio delas e sentir as diferentes texturas. E a nossa última dica será os jogos populares, que além de ser muito fácil, estimulam a interação entre as crianças, assim ajudando as crianças com TEA a interagir com sua turma de forma natural. Exemplos de atividades que podem ser feitas seriam o passa-anel, ciranda-cirandinha, pique-esconde, pega-ladrão, até mesmo passa-bola. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo é postado aqui no canal. Deixe seu comentário falando o que achou sobre o vídeo e de sugestões sobre novos temas para os próximos vídeos. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!